Glória a Deus. Todos trouxeram a Bíblia. Ninguém esqueceu no carro, nem na bolsa. Não, né? Então abra no livro de Lucas, capítulo 15. Enquanto eu estou arrumando aqui, amém, irmãos? Eu gosto de usar o pedestal, amém, irmãos? Porque se eu não uso o pedestal, eu não paro quieto, irmão. Daí os irmãos vão ficar, irmãos, cansado de ficar olhando para lá e para cá, né, irmãos? Lucas, capítulo 15. Amém? Nós vamos ler somente o verso 11 para ganhar tempo. E depois que nós fazermos a leitura, nós vamos fazer uma oração. Uma criança nos pede, né, irmão? E aí a gente não pode negar, né, irmãos? Pediu oração em favor das vítimas ali de Kumamoto também, que infelizmente ali deu uma enchente. Amém? A gente sabe como é difícil isso. Então nós vamos orar pedindo que do mesmo jeito que Deus aqui nos abençoou, abençoe lá também. Amém? O texto diz assim: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. Só isso, tá, irmão? Porque é sobre esse texto. Eu só vou fazer a leitura só do início aqui do texto e depois você vai entender. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar, vamos interceder, vamos levantar um clamor agora ao Senhor, pedindo que Ele venha fazer um milagre lá, como Ele fez aqui. Amado Deus e querido Pai, graças eu te dou, ó Deus, porque, Senhor, o Senhor impulsiona até mesmo as criancinhas, ó Pai, para nos dar a direção, ó Pai, e orarmos, Senhor Deus, ó Pai, Senhor, em favor das vítimas, ó Pai, da chuva que deu ali, Senhor Deus, ó Pai, Senhor, ali no sul, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, venha estender as tuas mãos poderosas, assim como o Senhor, ó Pai, aqui abençoou, ó Pai, o Senhor supriu as necessidades, assim como o Senhor, ó Pai, cuidou de cada detalhe, Senhor Deus, ó Pai, que o Senhor também venha cuidar, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que eles possam viver o mesmo milagre, Senhor Deus, que nós vivemos, ó Pai, ou até mais, ó Pai, para a glória do teu santo nome, nós te pedimos, amém. Amém, irmãos? Agora você pode tomar assento, dando glória a Deus, aleluia. Você pode louvar e exaltar a Deus. Amém, irmãos? Quem já conhece esse texto? Quem conhece? Todos conhecem? Então fica mais fácil, né, irmãos? Todos sabem que Jesus contou essa parábola, amém? E ele apresentou algumas figuras, ou apresentou aqui 3 personagens, que são de um pai e 2 filhos, amém? Os personagens principais dessa parábola é o pai e os 2 filhos. E nós temos o costume sempre de que quando nós vamos pregar esse texto, nós apresentamos a vida ou o amor grandioso do pai, que é um amor grandioso mesmo quando nós vemos aqui, e apresentamos a vida, ou a temos nela, no filho mais novo, o filho que nós consideramos, ou que até mesmo o subtítulo já diz, o filho pródigo, amém? Só que agora, se nós perguntássemos, ou se eu perguntasse aos irmãos, o que é um filho pródigo? Ou o que significa a palavra pródigo? Eu acredito que alguns, não vou generalizar, mas eu quero acreditar que muitos de vocês saibam qual é o significado. Mas alguns vão falar, pastor, eu não sei. Eu não sei. Eu sei que é o filho pródigo, mas eu não sei o que é um pródigo. Quem sabe aqui? Pode levantar a mão? Não tenha vergonha, irmãos. Eu não sabia. Até eu procurar, pesquisar, eu também não sabia. Eu sempre ouvia, mas eu não sabia. Sabe o que é um filho pródigo? É um filho que
esbanja suas propriedades. É um filho que gasta mais do que possui e até o que necessita. Ou seja, é um esbanjador, um gastador ou um pendulário, que também significa que gasta em excesso. Ou era um filho que não tinha controle. Isso era. E aqui, irmãos, caracteriza, né, irmãos? Aqui o que esse filho era. Quando nós falamos dele, nós vamos então entender que uma das características desse filho era o quê? Era um gastador, era um esbanjador. Amém? Só que nós sempre temos a nossa atenção a ele. Por quê? Porque a história em si, ela fica em volta da vida deste jovem. Só que, irmãos, o que me chamou a atenção dessa vez não foi a vida desse jovem. Não foi o amor do pai. Mas o que me chama a atenção maior nesse texto é o seu irmão mais velho, que muitas vezes é esquecido no texto. Que muitas vezes, irmãos, a gente não tem a nossa atenção. Só que, irmãos, quando nós estudamos acerca deste outro filho, nós vamos ver coisas que, irmão, nos assustam. E que, quando Jesus estava ensinando essa verdade, aqui, e quando nós trazemos para o nosso contexto, nós sabemos que o pai é quem? É Deus. A casa, vamos dizer que é a igreja. Amém? E os filhos são aqueles que são, né, irmãos? Nós. E nós falamos sempre que o filho pródigo, né, aquele que se desviou. Mas o texto vai dizer que esse outro filho, quando você lê nas entrelinhas, que aparece mais entre o versículo 25 ao 30, você vai ver que esse filho mais velho, ele vivia na casa do pai, ele vivia debaixo do olhar do pai. A Bíblia vai dizer no verso 28 que esse filho, ele trabalhava para o pai, trabalhava na vinha ou na agricultura, não sei qual era ali, porque a Bíblia vai dizer que este tinha fazenda, e você vai perceber que ele não era, ele obedecia. A Bíblia vai dizer também no verso 29, ele vai dizer que todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci nenhuma ordem. Ou seja, era um filho que estava na casa do pai, era um filho que trabalhava para o pai, se considerava até mesmo um escravo, e ele obedecia todas as ordens. Então você vai falar, então ele estava fazendo o que é certo, não é, irmãos? Você vai dizer, então esse filho era um exemplo, porque ele trabalhava, ele estava na casa do pai, ele trabalhava para o pai, ele obedecia ao pai. Porém, nós vamos encontrar nesses versículos coisas que você vai se assustar. Porque um estava fora da casa do pai, esbanjando o que tinha. Um estava dentro da casa do pai e estava mais desviado do que aquele que estava fora. Aí você fala assim, tem isso na Bíblia? Tem. Quer ver, irmãos? Quando nós olhamos o texto, amém? E você viu ali até esse versículo de número 25, até o versículo 25, você vai perceber que passou tantas coisas na vida do filho, né, o pródigo,
E ele retorna à casa do pai, o pai abraça, o pai ama, o pai renova ali, né? Coloca uma aliança, troca roupa, põe uma sandália, mata um novilho, se alegra, tudo. Mas quando o filho, depois de trabalhar, ele está voltando para casa. Quando ele chega na casa dele, ele começa a ouvir o quê? Música, o pessoal dançando. Ele encontra um servo e pergunta: o que está acontecendo? Aí o servo vai dizer: olha, aconteceu o seguinte, sabe aquele teu irmão? É aquele que saiu, pegou a parte do bens, foi e gastou todo o seu dinheiro. Então, ele voltou. E o pai fez uma festa, se alegrando, porque o filho voltou. Aí, o verso de número 28, vai dizer que ele se encheu de ira. Ele ficou bravo. Ele não se alegrou com a situação, mas ele ficou nervoso. Por que ele ficou nervoso? Porque ele se sentiu ofendido. Aí você fala assim, mas como assim se sentiu ofendido? Por quê? Porque ele se sentiu insultado, prejudicado. Sabe por que ele se sentiu prejudicado? Porque aquilo que ele iria herdar agora, irmão, ele ia herdar aquela parte, porque a parte do filho que foi o primeiro, já foi dado. Ele já tinha gastado. Então o que tinha, na verdade, seria de quem? Do mais velho. E o pai pega as coisas do mais velho, porque seria a parte do mais velho, e faz uma festa para receber. Então ele já se sentiu, já ali, irmão, insultado, se sentiu prejudicado, ele se sentiu enciumado. Por quê? Porque, no mínimo, ele devia ter pensado assim, peraí, ele foi, ele voltou. O pai abraçou. O pai ficou feliz. O pai já está usando daquilo que é meu para se alegrar com ele. Opa, peraí, isso não está certo. Não está certo. Não está certo isso. Aquilo é meu. Pertence a mim. Agora, então, quer dizer que sobrou mais, porque a Bíblia vai dizer que ele levou uma terça parte. Ainda tinha 2 terços. Opa, peraí, 2 terços, porque era a porção dupla que o mais velho recebia. Ele falou assim, então ele vai querer dividir agora essa outra parte aí, ó. Eu estou sendo prejudicado. Ele se sentiu enciumado. E essa parte do enciumado, irmão, é o quê? É um sentimento possessivo, que tem medo de perder algo ou alguém, que gera o egoísmo, gera o quê? A inveja. Porque ele ficou, irmão, irado, porque ele viu que o pai, ao chegar, ele fez tanto mimo para esse rapaz. E aí ele vai indagar depois, o quê? Eu estou há tanto tempo com o Senhor, eu te sirvo há tanto tempo, nunca te desobedeci, e o Senhor nunca me deu um animalzinho para nós matar e comer com meus amigos, se alegrar com meus amigos. Porque ele também era o que, irmão? Uma pessoa que não compreendia as coisas. Porque o próprio pai vai dizer uma coisa aqui a ele, irmãos. Ele vai falar assim, olha, no verso 31, meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é teu. Ou seja, ele está dizendo, você tem livre acesso aqui, você não fez porque você não quis. Tem pessoas que não entendem. E aqui, irmão, eu quero transferir um pouco para os nossos dias, tá, irmão? Porque você vai falar, tá, a história é bonita, mas vamos transferir. Quantos de nós, muitas vezes, não estamos vivendo como esse irmão mais velho? Quantos de nós, às vezes, não ficamos até meio enciumado, meio bravo, irmão? Quando o irmão que estava desviado, que estava lá fora, fazendo tudo de errado, ele entra dentro da igreja e Deus começa a abençoar ele.
e você que está servindo a Deus, está obedecendo a Deus, as coisas não acontecem na tua vida. Você fala, que isso? Está errado isso. Senhor, eu estou na tua casa todos os dias, eu bato cartão aqui, eu faço a obra, eu prego, o que o Senhor mandar eu fazer, eu faço. E parece que o Senhor não me dá nada. Mas o irmão que chegou lá fora agora, o Senhor nem entrou, o Senhor já abraçou, já deu tudo, deu mais do que ele precisava. Quantos de nós nunca sentimos ou não tivemos situações como essas? Não vivemos situações como essa. Como esse irmão. Achando que ele vai tomar a tua bênção. Ontem eu falei aqui um pouco sobre Jairo. Jairo, irmãos, em um momento, eu imagino eu, irmão, eu posso imaginar, não está escrito nas entrelinhas, mas eu posso imaginar que Jairo, quando ele pega Jesus lá, irmãos, e fala, Jesus, vamos lá para minha casa, que minha filha está doente, Jesus fala, então vamos, eu vou lá. E quando ele está indo, irmãos, vem uma mulher e toca lá na orla da veste de Jesus, você conhece a história? Eu vou, né, irmãos? Aí ela recebe o milagre dela, Jesus para, quer saber quem foi, aquela mulher começa a enrolar de não querer falar que foi ela, e fica aquilo lá, e vai os discípulos falando, olha, tem tanta gente e tal, e ele começa, não, tem... E ele fica ali. Eu imagino Jairo, irmão, naquilo lá, a filha estava à beira da morte, Jairo estava desesperado, então Jairo estava pensando assim, Jesus, Jesus, vamos logo, deixa em paz isso aí, deixa aí, alguém foi curado, tá bom, vamos embora, minha filha está precisando, porque nós muitas vezes somos assim, né, impacientes, né, irmão? Jesus, você sabe que Jesus está indo ao seu favor, e a gente é impaciente, quer que Jesus faça no nosso tempo, mas Jesus sabe o tempo certo. Aí, aquela mulher revela, aí a mulher vai contar a história, imagina ela contando a história, olha, há 12 anos, eu, sofri de uma enfermidade, que consumiu meus bens, e não sei o que, eu imagino Jairo suando frio, falando assim, meu Deus do céu, agora essa mulher vai... Porque, irmão, crente quando dá testemunho, ele gosta de contar detalhes, né, irmão? É ou não é? Gosta ou não gosta, irmão? E gosta de contar detalhe por detalhe, né, irmão? De tudo que aconteceu. E eu imagino aquela mulher contando detalhes e Jairo desesperado, irmão. E de repente chega os homens lá da casa de Jairo e fala assim, Jairo, não incomoda mais o mestre, porque a sua filha morreu. Se fosse eu e você, já pensaríamos assim, tomou minha bênção. Era para ele ter ido. Se ela não tivesse parado ele aqui, se ela não tivesse parado para ficar aí, falando, contando a sua vida, minha filha estava viva, porque ele iria curar, ia tomar a minha bênção. Agora ele tomou, ou ela tomou a minha bênção. E eu imagino ele desanimado, abaixou a cabeça e falou assim, então eu vou agora para minha casa chorar, porque minha filha morreu. Agora não tem mais o que fazer. Quando estava em vida, ainda Jesus poderia estar curando, mas Jesus falou, não temas, crê somente, vamos lá, Jairo. E Deus operou um milagre lá. Ou seja, irmão, não há o porquê ficarmos enciumados por causa de que o irmão está recebendo bênçãos. E você pensar, poxa vida, eu estou tanto tempo, era para ser eu. Não, irmão, o seu tempo, a sua bênção, ela vai vir no tempo em que Deus achar propício vir. Você não precisa se desesperar ou ficar enciumado, irmão. Pelo contrário, ontem eu disse aos irmãos que nós temos que entender uma verdade, irmão. Deus sabe o tempo de cada um. Deus sabe o tempo de abençoar cada um, irmão. Então você tem que esperar a bênção de Deus, sem murmurar, sem reclamar. Aqui nós vemos esse filho enciumado. E como tem crente enciumado, irmão. Que às vezes o irmão, ali, irmão, recebe um dom. Às vezes você está na casa do Senhor, você está servindo a Deus, mas de repente Deus levanta um
um irmão na palavra. Aí o irmão vai pregar a palavra, o irmão prega com autoridade. Aí o pastor vai dar mais outra oportunidade depois, e aí aquele irmão que está servindo há muito tempo vai falar assim, mas era para ser eu. Não, não era para ser ele. Porque se fosse para ser ele, seria ele, não seria o outro. Tudo tem o seu tempo. Ah, mas era para... Ah, irmão, tem um negócio que fala, que eu vejo isso, já vi muito. É muitas vezes, quando há troca de ministros, pastores de igreja, aí coloca um que, né? As pessoas falam assim, mas colocou ele, mas era para ser eu. Não, se fosse para ser ele, seria ele. Deus não erra. Você acredita que Deus erra, irmão? Eu não acredito que Deus erra. Deus sabe quem coloca. Mas ele não tem capacidade, mas Deus sabe disso. Deus vai capacitá-lo. Mas Deus sabe quem ele faz, quem ele coloca, o que ele faz. Ah, mas era eu que era para estar dando aula. Não, o seu tempo vai chegar. Se Deus levantou esse, aprenda com ele. Tudo tem o seu tempo. Na obra de Deus, irmão, não tem esse negócio de ter ciúmes. Você vai falar assim, pastor, mas hoje é Cudicê, olha o que o senhor está falando. Você devia estar trabalhando dentro de uma palavra que estava, né, irmão, baseada. Irmão, eu não sei pregar em tema. Se falar Cudicê, tem que pregar só sobre ser, irmão, eu vou pregar todo o culto a mesma coisa. Eu não trabalho assim, irmão. Deus, pelo menos, não me faz eu seguir esse padrão. Eu sou diferente. Mas Deus me deu essa palavra. Esse filho ficou indignado pela ação do pai. Ele ficou indignado, irmão. Ele não estava aceitando. Tem muita gente que não aceita o jeito que Deus trabalha. E quem disse que a gente tem que aceitar, que a gente tem que, né, falar para Deus, ditar uma regra para Deus, falar, Deus, tem que trabalhar assim. Não é nosso, irmão, é Deus. É Deus. Tem que aceitar, irmão, o que Deus faz. Amém? Então ele se sentia ofendido. Ó, dentro da casa do pai, ele tinha um sentimento como esse, de uma pessoa ofendida, prejudicada, enciumada. Ele ficou irado. Ele ficou, irmão, pensa, só que ainda esse não é o pior. E aqui, irmão, é que eu quero falar. Amém? Você vê que o texto do seu capítulo 11, ou do seu verso 11, melhor dizendo, até o seu verso 24, a Bíblia não vai revelar no que o filho gastava o seu dinheiro. Você não vai ver aqui que ele fala, gastou dissolutamente, gastou de forma, né, irmãos, irresponsável, nesse sentido. Mas não disse. Só que, se você for lá no texto, você vai encontrar o irmão dizendo que este havia gastado, no verso 30, com prostitutas. Está escrito. Meretrizes. Como que o irmão mais velho sabia? Como o irmão mais velho sabia de tudo isso se o irmão mais velho não acompanhou esse jovem até essa terra longínqua? Porque ele estava longe. Eu imagino, irmãos, e posso imaginar isso, que esses dois irmãos tinham uma intimidade. Porque irmão tem intimidade, irmão, de contar as coisas, não tem? Você não conta as coisas para o seu irmão? Quem nunca aqui contou uma intimidade para o irmão? Todos nós contamos intimidade. E eu imagino que numa das conversas, o filho mais novo deve ter falado, olha, eu acho que eu vou pedir a minha parte da minha fazenda e eu vou sair para a vida aí, vou curtir minha vida, vou fazer, né? Mas tudo longe, bem longe. Vou para longe, ninguém vai saber o que eu estou fazendo. E eu imagino o irmão falando, e só assim, só. Mas você vai fazer isso mesmo? Ele vou. E não se opôs. Ele consentiu
com a atitude do irmão, porque ele sabia o que o irmão iria fazer e não interviu. Sabe o que tem muito crente hoje que consente com o pecado do irmão, com medo de falar para o irmão que é errado, que é feio, que vai para o inferno se cometer tais pecados? É isso que está acontecendo. E nós estamos vendo pessoas se lambuzando no pecado e a gente não tem coragem de falar a verdade. E a Bíblia vai condenar isso, irmão. Romanos, capítulo de número 1, se não me falha a memória, capítulo número 1, vai falar sobre isso. Romanos, capítulo 1, e no verso 32, vai falar, embora conheçam, porque ele vai, irmão, ele vai fazer uma lista, amém? O capítulo 1 vai fazer uma lista ali de coisas que não agradam ao Senhor. Se você ler os versos anteriores, você vai, mas eu quero só me ater no verso 32. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, e não somente continuam a praticá-las, mas também quem aprova aquelas que a praticam, ou consente com aquilo que pratica. Ou seja, aquele que aceita, merece também a mesma pena. O negócio é sério, irmão. Quando você vê um irmão fazendo coisa errada e não fala, quando você vê alguém praticando pecado, eu não estou falando para você chegar, apontar o dedo e chamar seu adúltero, seu, né, irmão, filho do cão, que nós já ouvimos isso, irmão, pessoas chamarem de filho do cão, ou isso, ou aquilo, não é isso, irmão, mas é chegar e falar, irmão, você está no caminho errado, cuidado, vamos se aprumar, porque a Bíblia vai dizer que isso é errado, e o que é errado, você sabe o que acontece, o final de tudo isso, saber falar com amor, saber falar com carinho. Só que tem muita gente aceitando. Cada um cuida da sua vida. Salvação é individual. Cada um com seus problemas. Importa é comigo. É minha vida. Eu estou indo para o céu. Que se o seu irmão não quiser ir, não tem problema nenhum. Não, irmão. Nós estamos aceitando o pecado das pessoas. É o que esse irmão fez. Ele consentiu com o erro. Mas tem mais, irmão. Porque se você procurar, irmãos, nesse texto, diz que o pai, ele insistiu, né? Ou ele instava o filho a entrar e se alegrar com eles, pela volta do filho, né? E esse instava, irmão, se você procurar no grego, eu não vou falar o nome porque eu não sei falar grego, mas eu estudei um pouquinho, tá? Para poder falar para vocês aqui. O significado fala assim, ó, chamar para perto. O pai estava chamando aquele filho mais velho para mais perto. Sabe por quê? Porque tem pessoas, irmão, que estão na casa do Senhor e está longe de Deus. Está na casa do Pai, mas está longe de Deus. E como você sabe? Com as atitudes que nós temos. Conheceremos a árvore pelo fruto. Agora você vai falar, mas então, o que eu devo fazer? Irmão, o pai, ele quis tratar tanto do filho, como tratou do filho mais novo, como ele quis tratar do filho mais velho. Porque o pai viu o que estava acontecendo, o pai então convida ele para perto. Queria que ele estivesse próximo. Ou seja, só que esse aqui, ele não quis. Por mais que estivesse na casa do pai, servisse ao pai, por mais que ele, irmão, ele não queria entrar. Ele não queria se alegrar. E olha, irmãos, agora vai apertar aqui para alguns. Tá? Para alguns, e pode ser até eu também, irmão. Porque eu não tiro eu desse contexto aqui. Tá, irmão? Eu não sou o super santo aqui, não. Mas olha o que ele faz. Olha que coisa feia que ele vai fazer.
ele pega e agora então ele vai falar: ó pai, é o seguinte, eu trabalho para o Senhor, eu sirvo ao Senhor como escravo, eu obedeço todas as suas ordens. E ele vai olhar para o outro e vai dizer: aquele gastou tudo o que tem com meretriz. Aquele que se acha alguma coisa, irmão, e menospreza os outros. Aqui, irmão, eu trabalho, eu se achando alguma coisa, se justificando diante do Pai, como se o Pai olhasse para ele e falasse: você acha que eu não sabia de tudo isso? Que você faz, que você obedece? E muitas vezes tem pessoas dentro da igreja que é assim: eu faço, eu posso, os eu têm que morrer, irmão. Você não pode nada se não for Deus. Eu não sou nada se não é Deus. Eu não posso dizer que eu estou aqui porque eu sou melhor do que qualquer pessoa. Não, irmão, porque quando eu olho para a minha vida, eu falo: Senhor, por que o Senhor me escolheu? Poderia ser outro, que poderia fazer muito melhor do que eu. Por que eu? Ou seja, você, quando louva a Deus, você nunca vai dizer: eu tenho uma voz linda. Não, foi Deus quem te deu. Então glorifica a Deus, exalta a Deus, e para de olhar para o defeito dos outros. Porque, irmão, ele estava olhando só para o defeito do irmão. Esse irmão aqui, ó, fez isso. Ele gastou. Sabe, irmão, que tem de crente que aponta o dedo para crente, irmão, falando: olha, para isso, irmão, eu aprendo uma coisa. Quando a pessoa quer tirar o foco da sua própria vida, ele aponta dos outros. Quando ele quer que as pessoas não olhem mais para a vida dele e não fiquem reparando a vida dele, ele vai começar a falar assim: olha, aquele lá, você viu? Paulo já fez diferente. Paulo irmão, ele não é, Paulo tinha pecado? Paulo pecava, irmão? Pecava? Paulo fazia coisas erradas de vez em quando? Todo mundo sabe que, irmão, não tem uma pessoa que vai falar que ela é só Jesus, tá, irmão? Só que Paulo, ele fala: olha para a minha vida. Pode imitar a minha vida, olha para a minha vida. Ele não está dizendo: olha para só Cristo. Ele fala: olha primeiro para a minha vida, depois vocês olham para Cristo. Olha para a minha vida. Não é ficar olhando, olha para a vida dos outros. Olha para a vida do presbítero Silvio. Olha para a vida do diácono Kleber. Não, olha para a minha vida. Você vai ver um homem falho, pecador, mas que busca a misericórdia de Deus a cada dia e que Deus tem abençoado. Mas olha aqui, irmão, porque para apontar tem irmão, já basta o diabo, irmão. Muita gente está fazendo o trabalho do diabo, porque acusar é coisa do diabo, irmão. E aí a gente vai querer ficar acusando nosso irmão? Não, irmão. Deus não chamou para nós acusarmos. Não. Esse irmão, olha o que ele faz. Ele focaliza apenas nos pecados do seu irmão. E você acha que ele também não cometia erro? Quantos de nós não cometemos erro, irmão? Amém? Só que o pai, ele vai trazer uma coisa aqui, nesse texto. Bem no finalzinho ali, verso 31, ele vai falar assim: disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Mas tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão. Você vê que ele dá ênfase, ele podia falar deste meu filho. Ele poderia dizer deste jovem, sim, que cometeu, mas ele fala assim, deste teu irmão, sabe por quê? Ele queria mostrar que Deus já havia perdoado, que o pai já havia perdoado as faltas dele, e que este agora continua sendo irmão. Que este continua sendo também irmão dele.
Não era qualquer um, não, irmãos. Não era qualquer um. Era o seu irmão. Quando você tem que olhar para o irmão que está do teu lado, você tem que ver como um irmão. Você está aí do lado de um irmão, olha para ele. Você vê o quê? Como mais um? Só como um pecador? Ou você vê ele como um irmão em Cristo Jesus? O que você vê aí do seu lado? Glória a Deus. Ele é teu irmão? É um pouquinho diferente, né, irmão? É um pouquinho diferente, mas... né? Às vezes um é mais alto, outro é menor, outro é mais, né? Outros são cabeludo, outros são careca, outros são barrigudo, né? Mas não importa, é irmão, tá? É irmão, nós temos que ver uns aos outros como irmão. Quando você estava no mundo, ou se algum daqui já desde pequeno já é, né, nos caminhos do Senhor, às vezes não tem tanto. Mas quando você estava no mundo, o tratamento às vezes com o irmão não era muito bom, né? Às vezes você tinha, né, umas brigas, às vezes você ficava ali, né? Mas depois que você se converte ao Senhor, tudo muda, né, irmãos? O tratamento com os irmãos, então você ama mais o seu irmão, você abraça mais ele, uma coisa que muitas vezes muitas pessoas não faziam. Você ali conversa, se torna confidencial, você começa, irmão, ali a ter um tratamento diferente. E na igreja não é diferente, você tem que tratar essa pessoa como o seu próprio irmão de sangue. Você tem que tratar bem, você tem que amar, você tem que se alegrar pelas conquistas dele. Mesmo que você não conquistou nada, você tem que se alegrar com a conquista do seu irmão. Nós temos, amados irmãos, que entender isso. Nós temos que deixar de ser o irmão mais velho. Nós temos que deixar. Por quê, irmão? Porque o final disso, irmão, não vai ser bom. Se nós tivermos todos esses sentimentos. Você vê, um irmão que, se você estudar, você vai perceber isso e muito mais. Isso aqui foi o que Deus me deu a ministrar aqui hoje. Mas pode ser que outros tenham outras revelações acerca desse irmão. Mas para você ver que por mais que... Irmão, porque assim, todos os detalhes na Bíblia têm a sua importância. Muitas vezes esse irmão pode ser esquecido, deixado de lado, mas tem a sua importância. Para mostrar, irmãos, que muitas vezes o que mais precisa ser tratado não é o que está fora, porque o que está fora sabe que está errado, sabe que está no pecado e que sabe para onde está indo. Agora, o pior é aqueles que estão dentro e desconhecem de todas as coisas. Aqueles que estão dentro e estão indo, irmão, para o inferno de cabeça para baixo e não sabe, ou não quer acreditar. É isso que Deus falou ao meu coração nesses dias. Deus falou isso ao meu coração, nós temos que tomar cuidado. Não é porque estamos na casa do Pai que nós estamos, amados irmãos, perto do Pai. Não é porque nós estamos na casa do Pai que as nossas atitudes estão agradando o Pai. Não é porque nós estamos dentro da casa do Pai que nós somos convertidos. Porque tem muita gente que existe o crente convertido e o crente convencido. Irmão. Infelizmente, irmão. Infelizmente. E o diabo, ele é assim, ele é astuto. Ele é astuto. Eu gosto de uma passagem que, se não me engano, está no livro de Neemias ou Esdras, que vai falar assim, que Sambalate ali, os opositores ali, ele falou assim, vamos fazer o seguinte, se nós ficarmos ali só enviando cartas e falando, nós não vamos conseguir minar toda essa obra. Mas ele falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos entrar no meio deles, se infiltrar no meio deles, e aí nós matamos ele e cessamos a obra. Sabe o que o diabo está fazendo? Ele está se infiltrando no meio da igreja. E amanhã eu vou pregar sobre isso. Então você vem amanhã para você aprender o resto. Hoje eu só te dou só
uma pinceladinha. Ele está entrando em nosso meio, está minando a fé de muitos, para que esses acreditam só porque estão dentro da igreja, estão indo para o céu, e aí a pessoa vive enganada, e o que acontece? Ele vence. Por isso que a igreja nos dias de hoje, irmão, tem vivido um esfriamento espiritual muito grande. Por isso que a igreja hoje, irmão, eu não sei se é só eu não sei se isso é só eu, mas irmãos, eu fico indignado, irmão, como que as outras religiões, seitas, irmãos, são tão liberais, assim no sentido, irmão, de que se você vai pegar hoje, os muçulmanos vão pegar essas outras religiões aí, eles têm templo próprio, e nós não se importamos com o templo. Eu estou dando exemplos, tá, irmão? Eles são muito mais liberais do que a gente. Se eles tiverem que dar tudo que eles têm, eles dão. Eu não estou pedindo que você dê. Mas eu estou dizendo que a liberalidade, o desejo de fazer algo para Deus, para os deuses dele, é maior do que o nosso por Deus. O empenho que eles têm para as coisas que eles acreditam ser uma verdade é muito maior do que o nosso. Eles, irmãos, muitas vezes eles vão 3 vezes ao dia orar. Nós, às vezes, nenhuma vez ao dia nós oramos. Eles, quando ainda com 12 anos, eles têm que ter decorado o Alcorão. E nós, irmão, com 12 anos, nós não aprendemos nada. Passamos, às vezes, até mais do que isso. E nós não conseguimos nem decorar um versículo. Senão, ao Senhor meu pastor, nada me faltará. Você está entendendo, irmão? Como o diabo ele tem minado a fé de muitos. Porque é bíblico que nós devemos meditar na lei do Senhor de dia e de noite, que nós devemos orar sem cessar, que nós devemos ser, irmão, mais compromissados com Deus, mais firmes com Deus. E por isso o diabo ele tem entrado e tem destruído as igrejas hoje. Ele tem destruído as igrejas hoje. A casa. Tem muita gente dentro da casa, mas desviado. Infelizmente, irmão, é uma palavra dura, que vocês não estão dando glória a Deus, porque eu sei que é duro. Né, irmão? Que é difícil, né, quando vem uma palavra assim, mas, irmão, eu falei que eu só falo o que Deus manda. Eu vou falar, irmão, qualquer dia desses eu vou ser apedrejado. Não, mas irmãos, é porque nós temos que falar, irmão. Eu deixo os irmãos que são mais amorosos, depois eles vão, nos outros dias, eles vão passar o bálsamo. Né, irmão? Eles vão ali tratar da ferida. Eu sou aquele que espreme, irmão, primeiro. Para tirar todos os barquinhos. Eu que passo iodo. Quem já passou iodo no machucado? Negócio arde, irmão. Metiolate. Era uma coisa de doido, né? Acho que os irmãos, não sei se como que chama no Peru, aqueles remédiozinhos que você passa, irmão, eram terrível quando vinha com aquele negocinho, parecia um mata-mosquito, sabe, irmão? Quem já viu? E vai passar aquele vermelhinho, o pé chegava a tremer antes, irmão. Nós chorava só de ver aquele vermelhinho, irmão. Né? Dói, mas tem que tratar, não tem? Tem que tratar ou não tem, irmão? Senão inflama. Senão, irmão, depois tem que amputar. Então, irmão, deixa depois os irmãos, eles vão enfaixar, vão cuidar, vão, né, ajudar ali os irmãos. Mas hoje eu vou apertar. Como nós estamos vivendo? Nenhum dos filhos aqui é perfeito, irmão. Nenhum de nós aqui somos perfeitos. Os que se acharem já perfeitos já estão pecando. Eu dou graças a Deus porque olha, irmão, Deus nunca deixou chegar ao meu coração ser perfeito.
Irmão, quando você começa a se exaltar um pouco, Deus vai lá e né, irmão? Fala assim, o que você é? Você não é nada. Se não sou eu na sua vida, você não é nada. Todos nós temos falhas, cada um com a sua aí, irmão. Ninguém é perfeito, mas Deus quer tratar com a gente, irmão. Deus quer tratar com cada um de nós, irmãos. Deus não quer que nós saiamos e vivamos de forma, né, irmão? Dessa forma que a Bíblia vai dizer aqui, irmão, de forma irresponsável. Mas Deus também não quer que você fique aqui e viva longe dele. Vive desviado dentro da igreja. Deus quer tratar conosco. Deus quer que nós sejamos filhos. E que haja em nós os mesmos sentimentos que há em Cristo Jesus, irmão. Quer que haja em nós o fruto do Espírito. Foi para isso que Jesus morreu por nós, irmão. Para nos livrar do pecado. Para nos dar uma nova vida, uma nova oportunidade. Aí eu vou falar um pouco do amor desse pai, irmão. Tá? Se você porventura se sentiu semelhante a algum desses, eu não estou dizendo que você é um desses. Eu quero acreditar que nenhum de vocês, ou até mesmo eu, sejamos como esses dois. Nós temos as nossas falhas, pode ser diferente, mas que não sejamos. Mas temos as nossas falhas. Irmãos. Mas se você se sentiu, saiba de uma coisa, há um pai que perdoa-nos. Há um pai que está esperando. Porque é interessante, irmão, que eu acho lindo nessa parte do pai, é que o filho, ele estava longe, ele reconheceu. Primeiro ele reconheceu que ele estava perdido. Ele reconheceu a sua humilhação. Ele reconheceu o seu estado. Ele então pensou, opa, peraí, na casa de meu pai eu estava sendo muito mais bem tratado. Lá na casa do pai estava bom. Vou voltar. Só que ele não pensou que ele ia voltar. Ele então se levantou e foi. E ele falou assim, quando eu chegar, eu vou falar que eu pequei, que eu errei, que eu falhei, e que ele pode nem... Olha, eu só tenho um lugarzinho na casa, tá bom. Não precisa ser mais a posição de filho. Aí, quando o filho vai chegando, o pai está ali. É interessante porque quando o filho está chegando, o pai está esperando. Quando o filho está chegando, o pai está esperando. Sabe por quê? O pai, irmão, ele espera que nós venhamos nos arrepender. Porque o Espírito Santo, ele fala aos nossos corações. Ele ministra. Eu tenho certeza que o Espírito Santo ministra em cada coração aqui. Porque é ele que convence. Ministra no nosso coração que nós precisamos voltar. Que nós precisamos, amados irmãos, ficar debaixo da proteção do Pai. Viver envolvido no amor do Pai. E ele estava esperando. Diz que quando o filho vai se achegando, o pai viu. O pai, até então, ele não perguntou. Ele não perguntou o que o filho tinha feito com tudo que ele havia dado. Não perguntou o porquê ele estava, porque eu imagino o estado que ele estava. Não perguntou, mas o filho falou. Então tem que, irmão, tem que confessar. Porque tem muita gente que fala aí esse negócio assim, Deus conhece os meus pecados. Deus sabe os meus pecados. Não precisa falar, Deus sabe tudo. Não, a Bíblia fala que aquele que confessa o seu pecado ao Pai, ele perdoa. Então tem que falar. Tem que chegar e falar, Pai, olha, eu fiz isso, isso e aquilo. Pai, me perdoa. O Pai não pergunta. O Pai não vai ficar, o que você fez? Nós pais perguntando, né? Quando nosso filho faz coisa errada, nós fica falando, você olha para a cara dele e fala assim, o que você fez? Vai falar não?
fala, senão vai ser coisa que vai ser pior, né? Quem que já não fez isso? Filho, o que você aprontou? A primeira vez é, filho, o que você fez? Na segunda é, o que você aprontou? Se você não falar, né, irmão? O anjo do concerto vai vir, né, irmão? A varinha vai comer solto. Aí o filho fala até o que não precisava falar, né, irmão? Não é, irmãos? Mas esse pai aqui não pergunta, não, irmão. Muitas vezes Deus não vai te perguntar o que você fez, não. Ele sabe mesmo o que você fez, mas Ele quer ver se você tem coragem de falar para Ele. Porque para falar, irmão, aí o negócio é estreito. Para a gente confessar os nossos pecados é estreito, irmão. Para a gente falar, olha, pai, eu pequei. Sabe por que eu pequei, pai? Não foi porque tem gente que vai falar assim, eu pequei porque a carne é fraca. Não, eu pequei porque eu não orei. Eu pequei porque eu não estudei, eu não tenho uma vida diária com o Senhor. Eu pequei porque eu estava com vontade de pecar, não é porque eu sou fraco, não. Porque minha carne é fraca, porque todo mundo diz, a carne é fraca. É coitada da carne, né, irmão? Mas não é, não. É por falta de vigilância da igreja, de nós. É porque muitas vezes nós temos uma Bíblia que não sai da nossa bolsa, ou não sai da mesinha do nosso escritório, ou sei lá da onde. E quando abre, só no Salmo 23, ou Salmo 91. A oração, irmão. Quem poderia hoje dizer, irmão? Aqui, você tem orado? Você não precisa falar para mim, você fala para Deus, tá, irmão? Não precisa confessar para mim, aqui eu não sou padre, não, irmão. Eu não, né? Mas quantos aqui poderiam confessar a Deus, dizer assim para Deus? Hoje eu não orei. Por quê? Porque eu não queria orar, não me deu vontade de orar. Outros, quem poderia dizer? Eu não abro a Bíblia já faz um mês. Até uma historinha, né? De que um irmão, ele usava óculos, e aí ele, né, chega lá pro pastor, um dia o pastor fala assim, irmão, como está a sua vida? Está estudando bastante? Ele fala assim, pastor, você não acredita, perdi meu óculos, não consigo ler. Aí o pastor falou, você não consegue ler? Não. O pastor falou, então eu vou ministrar algum no seu coração, né? Ele falou, me empresta a sua Bíblia. Aí quando o irmão pegou, deu a Bíblia dele assim, ele abriu, o pastor falou, aqui ó, está aqui dentro do seu óculos, da sua Bíblia. Se você abrisse sua Bíblia, você encontrava o seu óculos. É? Os irmãos riam, né, irmão? Às vezes a gente procura algumas coisas e fala assim, cadê aquele negócio que eu estava procurando? Está dentro da Bíblia, você nem para ter a capacidade de abrir ela para olhar. Opa, será que está aqui? É, irmão. É ou não é, irmão? Quantos de nós aqui, eu vou falar de jejum, quantos de nós temos jejuado? Com propósito, não é falar que eu vou deixar de comer e fico o dia inteiro sem comer, mas também sem orar, sem ler, sem fazer nada. Só deixou de comer para emagrecer? É dieta? Isso é dieta, não é jejum, irmão. Jejum tem que ter propósito. Tem que ter um propósito, tem que estar em espírito. Aí, né, os abençoados às vezes chegam ali, dá uma balinha, coloca na boca, eu pequei, e agora o que eu faço? Deus me perdoa. Não estava vigiando, porque não tinha propósito. Porque quando tem propósito, irmão, ele ora, ele jejua, e ele está ali no espírito. Se o diabo vem para tentar atrapalhar, irmão, está cheio da unção de Deus, repreende na hora. Ele vê, ele sabe. Ele sabe. Como está a nossa vida diante de Deus, irmão? Você foi salvo por Jesus Cristo. Todos nós aqui, eu creio que foi salvo por Jesus Cristo. Foi justificado, está fora de condenação. Mas como está a nossa vida diante de Deus? Como está a minha e a sua vida diante de Deus? Como
nós estamos. Eu estou pregando para quem está dentro de casa. Não é para quem está de fora, não. Agora eu estou pregando para quem está em casa. Quem está consentindo com o pecado do irmão. Está vendo o irmão fazendo tudo errado e não tem coragem de chegar e falar assim: irmão, posso conversar com você? Com todo respeito. Não faz mais isso não. Não vai matar não, irmão. E se ficar bicudo, irmão? Esquenta não. Tem coisa que pessoas não gostam de ouvir. Verdade, muitas vezes a gente não gosta de ouvir. Eu falei isso aqui no domingo passado, os irmãos começaram a rir. Tem verdades que a gente não gosta de ouvir. Às vezes eu tô com a minha esposa, eu dou exemplo da minha esposa e eu, tá, irmão? Porque eu não gosto de colocar exemplo de ninguém. Às vezes minha esposa chega e fala assim, conversar. Eu já falei, lá vem, né, irmão? Ela fala assim, você fez isso e isso aqui. A gente não gosta de ouvir, irmão, porque a gente fica bravo. Aí a gente começa a querer, mas você também, você vai ficar julgando eu agora, hein? Né? Aí a gente quer, né, irmão? Aí a gente não quer aceitar, quer fazer igual o irmão aqui, né, irmão? Você também é pecadora. Você está falando de mim? Mas você sabe que é verdade. No fundinho você sabe que é verdade, que lá está doendo. Você está doendo, você fala assim. Depois você... Eu sou assim, irmão. Eu fico bravo com a minha esposa. Ela fala, eu fico bravo com ela. Aí eu saio depois de perto dela. Aí eu fico lá no meu cantinho e Deus está falando, você sabe que é para você, né? Você sabe que sou eu que estou falando com você. Aí, irmão, é só assim, Senhor, me ajuda. Eu sei que sou eu preciso melhorar. E o lugar que eu mais gosto de, irmão, eu vou falar, o lugar que eu mais gosto de me derramar e que ninguém tá me vendo é quando eu vou tomar banho. Eu vou tomar banho, irmão, aí eu choro, irmão. Aí não daí ninguém vai ouvir, deixa eu e Deus ali. Eu, irmão, aquela água batendo na cabeça, a lágrima descendo nos olhos. Aí ali eu falo com Deus, irmão. Ali eu falo com Deus, falo, Senhor, eu sou assim mesmo. Eu preciso de mudança. Eu sou assim, irmão. Você pode ser de outra forma. Você pode entrar no seu quarto e se derramar. Você pode, sei lá, sair lá fora na rua e chorar. Eu vou tomar banho, irmão. Na hora do banho é onde eu me derramo também. Cada um faz do jeito que quer. Tá? Mas certas verdades não é gostosa de ouvir. Mas pode mudar a vida, irmão. E você é um instrumento de Deus para mudar muitas vezes a vida do seu irmão. Você é um instrumento de Deus para poder falar para o seu irmão. Irmão, faça isso. Eu te amo em Cristo Jesus e não quero ver vocês. E esse é o amor que Deus quer que a igreja tenha um pelos outros. Eu vou encerrar, irmão, já. Tá? Esse é o amor. Esse é o amor ao próximo que Deus quer que nós tenhamos. Não é esse amor que você aceita o pecado da pessoa, passa a mão na cabeça, que você acha que... não, irmão, porque nós temos um conceito muito errado de amor, irmãos. O conceito que eu e você temos de amor é totalmente diferente do conceito que Deus tem de amor para conosco. Nós achamos que se nós deixarmos... Eu preguei isso aqui um dia em um estudo para os pais. Muitas vezes a gente acha, e meu filho esses dias, irmão, ele fez um escândalo lá em casa. Aí ele deixou a gente tudo nervoso. Eu e minha esposa sempre incentivamos ele a estudar. A oportunidade que eu não tive de estudar, eu sempre falo para ele, aproveita você. Não por causa do seu pai e da sua mãe tá falando, faz por causa de você. Estuda, a gente trabalha para dar um futuro, tentar dar um futuro melhor para ele, porque os pais têm que fazer isso, amém? Mas nós também temos que ensinar ele a viver o presente. E nós sempre falamos, tira nota boa, filho. Tira nota boa, estuda. E ele fala assim, eu não gosto de estudar. Eu não gosto de estudar. Eu falei assim, então, quando você estiver trabalhando, você vai falar, eu não gosto de trabalhar, eu prefiro estudar. Eu falei isso para ele. Aí ele começa a ficar bravo. Aí eu falei, então vai ter uma disciplina em casa. Em casa tem que ter disciplina, irmão. Nós temos que pôr disciplina. Eu falei assim, então tá, se você não gosta de estudar, você não vai brincar. Eu e minha esposa colocou isso. Você tem brinquedo? Você não vai tocar nos seus brinquedos. Agora, você não vai. Porque você não está fazendo os seus deveres. Aí ele fez um escândalo dizendo, vocês não me amam.
É desse jeito, irmão. Não, você tinha que ver a cena. Eu falei, quê? Nós não amamos você? Não. Eu falei, por que a gente não ama? Porque vocês não deixam eu fazer o que eu quero. Ah, é? É isso que é amor? Então, filho, então você vai carregar isso para o seu apoiado da sua vida, que nós não amamos você. Mas uma pessoa que eu falei assim, mas a gente dedica a nossa vida por vocês, para você. E você vai dizer que não ama, ele já regou e começou a chorar por outro, né, por outro motivo, né, que ele viu que ele fez coisa errada. Falei, você acha que amar é dizer sim para tudo? Você acha que amar é você pegar e aceitar tudo? Não. Amor verdadeiro é corrigir, é disciplinar, é falar a verdade quando tem que ser falado. Por amor a Israel, Deus levantava profeta. E o profeta tinha um ofício que ninguém gostava, irmão. Vai ver João Batista. Por ser profeta de Deus, pediram a cabeça dele. Vai procurar a história dos profetas. Como eles foram mortos? Por falar o quê? A verdade de Deus. E porque Deus não amava eles? Não, porque Deus amava, Deus corrigia. Porque Deus amava, Deus repreendia. Porque Deus amava, Deus disciplinava. E aí a gente quer fazer um amor de que tudo pode, tudo um amor liberal? Então, irmão, não tem medo de falar, não. Eu quero que se levanta profeta nos dias de hoje. Mas homem que tenha coragem. Porque o dia que, irmão, eu vou falar uma coisa. Aqui eu vou dar um testemunho de que Deus fez comigo. Para você entender que por que eu falo isso. Eu sou assim meio duro para falar as coisas. Eu vou falar o porquê. Porque o único dia que irmão, eu deixei de falar o que Deus mandou eu falar, irmão, eu passei mal. Eu passei mal, irmão. Deus falou, vai naquele irmão e fala assim. E eu falei, não vou. Não vou porque esse irmão vai sair da igreja. Não vou porque eu sei que esse irmão não vai aguentar ouvir a verdade. E não fui. Irmão, terminei a pregação. E pensa numa pregação que parece que o céu se fechou. O Espírito Santo falou, não, agora, já que você quer fazer do seu jeito, faz aí que eu vou ficar sentado aqui, só ouvindo o que você vai falar. Nada acontecia. Não fluía nada, irmão. Não fluía nada. E aí, irmão, quando acabou o culto, eu comecei a passar mal. Fui embora. Aí, Deus levanta um outro profeta para falar, né? Quando o profeta não quer falar, Deus levantou uma profeta dentro de casa. A profeta levantou e disse assim, eu sei porque você está passando mal. Eu falei assim, sabe? Sei. Eu falei, quase que eu falei, mas eu não quero saber não, irmão. Ela falou assim, porque Deus mandou você falar e você não falou. Naquele momento, irmão, eu falei, Deus, se o Senhor quiser me usar mais vezes daqui para frente, tudo que o Senhor mandar falar, eu vou falar, doa em quem doer, e não tem problema nenhum, irmão, porque o problema depois não é comigo. Eu falei, se você não gostou, você resolve com o Pai. Eu falei, eu não tenho medo mais de falar, irmão. Eu não tenho medo de falar. Você não precisa ter medo. Se ele não quiser ouvir, se você sabe que foi Deus, presta atenção. A Bíblia vai dizer que aqueles que são de Deus conhecem a voz de Deus. Aqueles que são de Deus conhecem a voz de Deus. Não é aquilo que você viu que você vai simplesmente falar, foi Deus que falou, porque você viu um negócio e fala, foi Deus que me mandou. Não. Quem é profeta de Deus ouve a voz de Deus e ouve Deus falando, vai e fala, porque eu sou contigo. Quando você chegar, ele pode endurecer o coração, mas ele vai ter que ouvir porque você é profeta. Porque você não tem medo de falar a verdade. E porque você sabe que, irmão, você vai ficar livre. Porque Deus vai requerer de nós, irmão, quando nós deixamos de falar.
tem muita gente indo para o inferno porque eu e você temos medo de falar. E Deus vai cobrar de nós. Não é só do pastor, não. Só porque você pega um texto lá que vai dizer que o pastor vai prestar conta, então é só culpa do pastor. Não, irmão. Pastor não é onisciente, não é onipresente e não é onipotente, tá? O pastor não é Deus. Ele é representante. Você também pode ser um representante de Deus da terra, tá? Você pode ser representante de Deus na terra aqui. Então, irmão, cuidado. Amém? Mas o Pai hoje está tratando porque Ele te ama. Deus está falando conosco porque Ele nos ama. Você pode falar, pastor, mas hoje eu queria ouvir que Deus vai fazer milagre na minha vida. Ai, como é gostoso, né, irmão? Esses dias eu estou ouvindo algumas pregações, minha esposa falou, você nunca está ouvindo tanta pregação como você está ouvindo hoje. Eu falei, não sei. Irmão, eu chego em casa, eu quero ouvir uma palavra, sabe? Eu pego a Bíblia, fico estudando, fico anotando, fico lendo, fico, irmão, estudando, pego as minhas Bíblias. Às vezes meu filho fala, para que tanta Bíblia, pai? Eu coloco tudo na mesa ali, irmãos, e eu fico ali olhando, sabe? Mas a vontade, irmão, não sei, Deus está trabalhando na minha vida de um jeito, irmão, que eu sinto uma vontade, e Deus está me... Todos os dias, eu pensei, esse mês eu vou voltar a trabalhar normal. Não, é todo dia, 3 horas da tarde. 3 horas da tarde estou em casa. E aí eu vou lá e fico. E eu estou ouvindo umas mensagens. E você acha que é mensagenzinha, irmão? Que só fica falando para você, receba. Oh, é só glória. Não, irmão. Minha esposa, é só cajado, irmão. É só palavra dura. Porque eu preciso ouvir coisas assim, irmão. Sólida. Não preciso mais, não quero viver mais de leitinho, não, irmão. Nós não somos mais crianças. Nós não somos como a igreja de Corinto. Paulo vai falar, eu não pude falar com vocês como, né, com uma comida mais, né, com uma feijoada, com uma costela de porco. Não, eu tinha que dar leitinho para vocês, porque vocês são imaturos. Não, nós, irmãos, precisamos de alimento mais sólido. É gostoso, é gostoso. Deus opera, Deus opera. Deus opera, irmão. Quem disse que Deus não opera? Se o irmão chegar aqui e pregar um estudo aqui hoje, irmão, e se Deus quiser operar um milagre, Ele opera. Para Deus não é impossível. Tem, irmão? Se Deus quiser curar aqui, irmão, o que impede Deus de curar? É a mensagem. Ou seja, a mensagem tem que ser de cura para os irmãos ser curados. A mensagem tem que ser do Espírito Santo para você ser cheio do Espírito Santo. A mensagem tem que ser sobre libertação para você ser liberto. Nós fazemos uma coisa, irmão, que não está na Bíblia. Nós temos que pregar sobre o assunto para Deus fazer o assunto acontecer. Tem que pregar sobre avivamento, porque senão ninguém vai ser avivado. Então nós vamos ter que pregar muito sobre o fruto do Espírito, para todo mundo ter fruto. Amém? Vamos se colocar de pé. Eu vou parar por aqui, porque senão... Irmão, aí um pastor disse assim, é melhor deixar os irmãos com sede do que morrer afogado. Né? Porque, irmão, quando a gente vai pregando, aqui quem prega sabe que o negócio vem do céu, irmão. Irmão, se deixar a gente fica aqui igual Paulo. É igual Paulo, quando estava lá pregando. Diz que o discurso foi longo. Aí o homem cai da janela lá, morre. Aí Paulo vai e ressuscita o homem, traz para dentro de novo e fala assim, vou continuar pregando. Porque o negócio aqui é uma fonte que não para mais de... E foi pregando, irmão, e não está nem aí. Só que hoje nós temos horário, né, irmão? Aí a gente não pode passar do horário, porque senão a carne prevalece, né, irmão? Aí começa a murmuração, começa uma reclamação. Ah, pastor, excedeu o horário. Ah, pastor, tudo com ordem e decência. Ah, pastor. Ah, se nós fôssemos assim no trabalho. Ah, se nós fôssemos assim no dia de lazer, né, irmão? Ter horário para sair, ter horário para voltar. Nós fica até fechar aí, nós somos ainda os últimos a sair.
Quem já não fez isso? Foi num lugar, você sabia que era até 2 horas da manhã, num restaurante, né? Vai até 2 horas da manhã, ou sei lá, hoje agora é mais, até as 10. Você sabe que até as 10. E eles não expulsam você daqui, né, irmão? Aqui você tá lá dentro, ele só fala, ó, só pode pedir até aqui. Você pode comer. E a gente passa uma meia hora, ninguém reclama. Mas quando é na igreja, falando que nós tínhamos que fazer missão na África. O pastor disse assim, aqueles que ficam olhando o horário, devem fazer missão na África. Lá tem horário para começar e não tem horário para acabar. Cada culto é 5 horas, 6 horas. E no fogo mesmo, irmão. No fogo. Cadeira, irmão, não dessas cadeirinhas não, irmão. Pastor, amigo nosso, ele foi fazer missão na África, ele mostrou a cama que ele dorme. No chão, um negócio de bambu assim, irmão, jogado assim no chão. E ele falou assim que tem que ser coberto como igual criança, quando você envolve ele naquele, como fala? Mosquiteiro. Porque diz que senão é perigoso. Os mosquitos lá, né, irmão, trazer doença. Só que ele falou, fazer missão lá é bom. Você vai ver o que é crente de verdade. Eles não ficam preocupados não se a maquiagem tá derretendo, com as lágrimas, com o suor, se tá cheiroso, se tá fedido, se ficar muito tempo falando aqui, ficar se movimentando, suando, né, irmão? Aí fica, será que o desodorante já venceu? Depois para me dar uns abraços nos irmãos aí vai ser difícil. É melhor a gente ficar mais paradinho, né? Tanta coisa, né, irmão? Essa é a igreja de hoje. É isso que Deus tem falado muito no meu coração. Essa é a igreja de hoje. A gente está vivendo um evangelho, irmão, sem graça. Estava conversando com o irmão agora há pouco e eu falei, irmão, que eu ouvi um pastor dizendo assim, agora eu vou encerrar mesmo aqui, tá? Ele falou assim, esse evangelho é tão sem graça, mas tão sem graça, que quando nós chegar no céu, se nós encontrássemos Paulo, ou Pedro, Tiago, ou qualquer um desses que, né, esses que vieram antes de nós e falasse, como que foi as suas experiências? Ele falou, olha, por falar a verdade, eu fui perseguido. Cortaram minha cabeça, me crucificaram de ponta cabeça, fui arrastado, fiquei isolado, olha, passei perseguição. Você fala, é? E eles perguntar para você e para mim, como foi o seu evangelho? Como que foi lá? Foi só bênção. Não passei por nada disso. Nem precisei orar muito. Ler a palavra? Ixi, eu só ouvi o pastor pregar. Eles comem lá, eles se alimentam, depois só, né, dá pra gente. Será que no evangelho vai ter graça? Hein? É o que nós estamos vivendo. Me fala um aqui que foi perseguido por pregar o evangelho. Não, perseguido, irmão. Quem foi açoitado? Quem passou naufrágio? Quem foi acusado injustamente? Quem é que foi esbofeteado? Crucificado, ninguém foi. Enforcado, também não. Quem arrancou? Quem perdeu a cabeça aqui? O que você passa? O que nós passamos? Nada. Nada. E nós não temos interesse de orar, não temos interesse de ler a palavra, não temos interesse. Só passamos o quê? Uma praga. Está vindo uma pragazinha, a gente já está se desviando. Está vindo uma crise, já deixamos de ser crente. Que filhos somos. Mas o Pai hoje está aqui para tratar com a gente. Eu quero orar com você. Amém? Eu quero orar com você. E não só com você, mas orar também por mim. Tá, irmãos? Porque eu estou no meio desse contexto. Eu não estou tirando, tá, meu corpo fora desse contexto. Deus trata primeiro aqui. Deus fala aqui. Deus trabalha aqui. Para depois Deus trabalhar aí.
Tudo que vocês estão recebendo, eu recebi primeiro, irmão. Paulo vai falar, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei. Ou seja, primeiro Deus trata aqui, para depois tratar aí. Não foi fácil. Você acha que minha vida é fácil? Não é fácil, não. A sua vida? Não é fácil, não. Não é fácil, não, irmão. Deus trata de... Amém? Então eu quero que você feche os seus olhos. Eu não sei como está o teu coração aqui hoje. Mas eu quero que você entenda que o Pai está aqui. O Pai está aqui. Para te abraçar. Para tratar de você. O Pai está aqui para fazer uma obra na sua vida. Mas abre o teu coração para Ele nesse momento. Abre o teu coração. Ainda que seja no seu íntimo que você queira falar com Ele. Ou se você quiser rasgar o teu coração aqui diante dEle e gritar, e clamar. Irmão, não importa, irmão, a forma em que você vai se achegar a Ele. O que importa é que você deve chegar a Ele nesse momento. Que você deve, irmãos, aqui abrir o teu coração para Ele. Irmão, e deixar Ele te abraçar. Para você sair daqui hoje, irmão, para a tua casa, de mão dada com Ele. Para você sair daqui, irmão, sabendo que você não é um filho pródigo, que você não é um filho desviado, você é um filho amado de Deus. Oh, aleluia! Nesse momento, ore a Deus. Irmão, Mateus vai colocar um fundo ali só para... Né, irmãos? Mas se derrame na presença de Deus, irmão. Chore. Irmão, não importa com a maquiagem, não, irmão. Maquiagem depois você arruma. Tá? Ou senão você vai lá e lava o teu rosto. Ah, irmão. Não importa, irmão. Importa que você se achegue à presença do Pai. Porque o Pai hoje tem uma nova veste. O Pai tem uma aliança. O Pai, Ele quer trocar as sandálias. O Pai quer se alegrar junto e na presença do Filho. Porque não há filho perdido para Deus. Não há. Deus hoje quer aqui, irmão, tratar com cada um de nós.